Oi, pessoal. Estamos aqui de volta com a parte 3 do tutorial de PyTorch para MLP. E nessa parte a gente vai ver como salvar os dados, tá? Então, no final da parte 2 eu já tinha rodado, né, o modelo. Então, a gente testou, né, várias escolhas de learning rate, várias configurações. Eu vou botar aqui o que foi a configuração ótima, eu vou rodar de novo. E aí, feito isso, né, a gente não esperar o modelo terminar de rodar, e aí eu boto para salvar, tá? Para a gente já salvar os resultados bons, né, e que dão acurácia alta, tá vendo? Aqui, ó, já está 96% de acurácia no conjunto de validação. Olha no treino, né? No treino eu estou acertando 99% das vezes. É mais do que na validação, né? Por quê? Porque o treino ele já viu as imagens, então ele consegue aí, né, uma acurácia bem grande nas imagens que ele já viu. Agora, o que é interessante é ver como ele performa no conjunto de validação, que é o conjunto que o modelo não vê quando treina. Então, aí é que ele já está sendo capaz de generalizar para desenhos de dígito que não foram mostrados para ele no treino. Então, esse que é o mais interessante de eu olhar. Tá? Então, olha, no final, no conjunto de teste, a precisão foi de 96%, ou seja, eu acertei 96% das vezes, né, a previsão dos números. Então vamos lá. Agora a gente tem que salvar. Eu vou rodar aqui e vou explicar para vocês os comandos. Então, primeiro eu tenho que botar um output, né, caminho para o diretório onde eu quero salvar minhas observações, né, meus resultados. Então vou aqui. Eu quero salvar nessa pasta, tá? Resultados MLP. Então, está dentro da pasta PyTorch, que está dentro de redes neurais, ciências de dados. Aí tem essa pasta aqui, resultados MLP, que eu já criei. Então, esse é o caminho. Ó. Drive, MyDrive, Colab Notebooks, redes neurais, ciências de dados, PyTorch e resultados MLP. No computador de vocês, se você não estiver rodando no Google Drive, vai ter que mudar esse caminho aqui, tá? Para vocês conseguirem fazer a leitura. Depende de onde vocês salvaram. Se vocês não estiverem salvando na mesma estrutura de pastas que eu criei, e estiverem criando a de vocês, vai mudar tudo, tá? Pode mudar todo o caminho. Então tem que procurar aonde você quer salvar os dados, tá? Em qual pasta você quer salvar. Eu estou salvando dentro dessa pasta resultados MLP, que está dentro de PyTorch, que está dentro de redes neurais e ciências de dados, assim sucessivamente. Tá? Então, criei só essa string aqui. E para salvar as previsões, o que eu faço? Eu tenho que fazer o seguinte. Nota que eu estou salvando com a função NP, né? Com uma função que está dentro do pacote NP, que é o NumPy. Então, numpy.savetxt. Então, isso aqui vai salvar um objeto em formato txt. Para isso, tem que ser uma matriz, tá? Uma matriz ou um vetor. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o iHatValid, que é a minha previsão no conjunto de validação. Isso aqui é um objeto do PyTorch, tá? O iHatValid, ele é um objeto do tipo torch. Então, o iHatValid. Tá vendo? Tensor with shape, torch, size, blá blá blá. Então, como está torch.size, esse objeto é um objeto PyTorch. Eu quero salvar usando a função do NumPy, então eu tenho que destransformar, né? Sair de torch e virar NumPy. Para eu fazer isso, eu tenho que usar o comando .detach, que ele vai sair, vai deixar de ser do tensor, né, do PyTorch, e botar o dot NumPy, ele vira um objeto NumPy. Então é assim que eu converto de tensor do PyTorch para tensor do NumPy. Desculpa, não é tensor do NumPy. NumPy não tem tensor, é array, tá? NumPy chama array. Array é ou uma matriz, ou se tiver dimensão maior do que 2, também chama array, tá? Se for um cubo, por exemplo, e você tem um paralelepípedo, você bota os números dentro do paralelepípedo, né? É um array. Então, no NumPy, as coisas são arrays, né? Em caso específico, que é dimensão 2, você tem uma matriz. Bom, e aí em fname, eu tenho que botar o meu output, ó. Então, o output vai ser a pasta que eu quero salvar, e aí eu vou colar, né, nessa pasta, eu vou colar o yHatValid.txt. Então, o que eu vou fazer é, eu vou salvar
esse objeto aqui, que são o meu Y chapéu de validação, ou seja, são as previsões para as probabilidades de cada classe, e que ele está me dando, né, 10 mil previsões. Eu perdi aqui Aqui. Está me dando 10 mil... aqui eu não consigo movimentar. Ele está me dando 10 mil previsões, e aí ele vai prever cada um dos 10 dígitos. Então, é 10 mil por 10. Então, isso aqui é uma matriz de tamanho 10 mil por 10. Tá? E ele vai salvar com esse nome, YHatValid. Tá? Mesma coisa para salvar no conjunto de teste. No conjunto de teste, o objeto é YHatTest, que é esse aqui, ó, tá vendo? YHatTest. É a rede neural aplicada nas imagens de teste. Isso vai retornar as previsões dos labels de teste. Tá? Então, beleza, tem uma versão para teste, uma versão para validação, e eu posso salvar as camadas também. Né? Se eu quiser salvar os pesos, eu salvo aqui, tá vendo? Então, vê, ó, NP6TXT, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na rede neural, eu vou puxar a camada Fully Connected One, que é a primeira camada totalmente conectada. De dentro dessa camada, eu vou puxar um peso, é o weight, que é a matriz de pesos. E aí sim, aí eu vou tirar do TensorFlow, do PyTorch, e vou transformar em NumPy. Transformei em NumPy. E aí pronto, transformei em NumPy e posso salvar TXT. E aí esse cara é o W da primeira camada. Então vou chamar com o nome de W1.txt. Se eu quiser, não o peso, mas quiser o viés, o bias da primeira camada, é só botar camada FC1 bias detect. Boto o B1. E assim eu faço para as outras camadas, para a segunda camada. Network.fc2.weight.detect.numpy, salvo como W2. Né? O B2 também é a segunda camada completamente conectada, viés. Né? São o viés. E aqui a terceira também, peso, viés. A terceira camada chama output. De onde eu tirei esses nomes? FC1, FC2, output, né? Out. Lá no início, quando eu criei a classe, né? Olha, quando eu criei a classe, ele criou um objeto que é esse self.fc1, é exatamente aquele ponto fc1 que eu falei antes, que eu mostrei lá. É a primeira camada. Então, ele que retém toda a informação da primeira camada. O ponto fc2 retém toda a informação da segunda. E o ponto out, todos os outputs, tá? Esses nomes é você que dá. Poderia botar qualquer nome. Poderia botar camada, ponto camada 1, ponto camada 2, ponto camada output. Tá? Pode botar qualquer nome aqui. Eu coloquei assim porque é curto, né? E porque eu acho que é suficiente para saber o que é cada camada. Mas você pode botar o que você quiser. Se você quiser até mais camadas, também pode fazer. É só ir aumentando aqui o número, né? E fazendo sempre bater, ó, o output da anterior igual ao input da camada corrente. O output da corrente é igual ao input da camada posterior, e assim sucessivamente. Desde que você faça essa correspondência, você consegue aí aumentar o número de camadas e o número de unidades por camada. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Aí, assim você salva todos os pesos e todos os viés. Se você quiser ver o que tem em cada peso, o que tem em cada viés, você consegue ver. Tá? Até para reconstruir também o output da rede, você pode usar esses pesos, né? Enfim, só estou mostrando como é que você puxa as informações, né, de lá de dentro. E aí, bom, tendo os pesos, eu consigo reconstruir a rede neural toda. Né? Basta saber os pesos que eu reconstruo a arquitetura. Mas pensa só, isso é muito chato, né? Toda vez eu vou rodar de novo. Por exemplo, eu terminei o resultado, e aí vamos supor que eu quero pegar esse modelo que já foi treinado, não quero treinar ele de novo, já foi treinado. Eu quero pegar esse modelo, salvar esse modelo inteiro, e usar ele para prever depois, né? No dia, botei isso aqui para rodar num dia, no dia seguinte eu quero pegar esse modelo, eu quero usar ele para fazer as previsões. Né? Ou então eu quero colocar ele dentro de um app de celular, sei lá, em que a pessoa escreve o dígito no celular e aí o próprio computador adivinha qual o dígito que é, por exemplo. Eu quero colocar dentro de um app. Aí o que eu faço? Eu tenho que salvar a rede já treinada. E não vai treinar no celular do cara, né? Não vai treinar no navegador. Né? Ele já está treinado e você simplesmente vai botar as previsões lá
para sair. Então, o que eu quero fazer é salvar a rede. Eu posso salvar a rede inteira, né? A rede chama network, né? É aquela rede que eu já treinei. Então, aqui dentro de network, dentro desse objeto, já tem lá os pesos salvos lá bonitinho. Então, para salvar, eu uso o comando torch.save, né? E coloco o output, aonde eu quero salvar. Então, ó, eu vou salvar no PyTorch, dentro do output path, e eu vou salvar com o nome de resultados MLP torch. Tá? Então, quando eu rodar isso aqui, ele já vai salvar o objeto. Como é que eu sei que eu salvei? Eu venho aqui nessa pasta, que foi aonde eu quis salvar, né? Eu quis salvar no resultados underline MLP, tá vendo? Aqui. O finalzinho do meu caminho de output é esse, resultados MLP. Então, vem aqui, tá todo mundo aqui, tá vendo? Os Ws, os Bs, os Ys. Se eu quiser checar, né, eu posso vir aqui e abrir. Tá vendo? Aqui estão os vieses. Na camada 3. Essa camada 3 é aquela camada que só tem 10 unidades, por isso só tem 10 números. Né? Aqui está o viés na segunda camada. A segunda camada, se eu não me engano, tem 50 observações. Então deve ter 50 linhas aqui. Tá vendo? Então, 50 viés. Eu posso ver também as matrizes, né? Mas eu não quero ver as matrizes porque elas são grandes, então não sei se vai demorar muito tempo para abrir para ver. Aqui eu posso ver as previsões, né? O I-hat value. Tá vendo? Cada valor desse aqui é o valor 100 antes de transformar em probabilidade, antes de aplicar a função sigmoide, né? Pontualmente em cada um. Antes de calcular a função ReLU, ReLU não, desculpa, a função softmax e transformar tudo isso num vetor de probabilidades. Tá? Então é antes de fazer isso. Então, ó, como é que eu sei qual foi a previsão? Essa aqui é a primeira linha. A previsão corresponde ao maior valor. Qual é o maior valor aqui? Até agora é esse aqui, 4,8. Menos não. 2 ponto não. 2 ponto... esse aqui está ganhando. É 20. O valor está 20 aqui. 0,8. O valor está 73. Esse aqui é o maior. Então, provavelmente, esse é o número 9. Porque a última entrada é a maior de todas. Tá? Isso aqui é antes de transformar em softmax. Tá? Então, tem que calcular E elevado a esse valor e dividir por soma de E elevado a cada um dos outros valores. Quando eu fizer isso, eu vou estar transformando, né, para softmax. Mas beleza. Né? E aqui está o resultados underline MLP underline PyTorch. Isso aqui é um objeto, tá, pessoal? Isso aqui é um arquivo, né? Com 659 KB. É o arquivo que contém toda a informação daquela network que eu criei, aquela rede. Eu não vou conseguir abrir aqui, porque ele não tem um leitor, ele não consegue ler. Porque ele é uma instância de uma classe criada por mim no PyTorch. Então, não tem nada que vai ler isso aqui. Se eu clicar abrir com, eu não consigo abrir com nada. Zip, unzip, não importa, não vou conseguir ver. Para ver, eu preciso rodar um código no PyTorch. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a leitura, tá? Então, eu estou abrindo esse arquivo chamado readMLP PyTorch. Então, a ideia é a seguinte. Rodei o modelo, salvei os resultados aqui. Está dentro dessa pastinha aqui. Né, dentro desse arquivo aqui. E eu quero ler de novo esse arquivo para recuperar a rede que já foi treinada, sem precisar treinar de novo. E daí fazer previsões, né, e usar a rede para tudo que eu precisar. Então, o que eu vou fazer? Abrir aqui o readMLP PyTorch. O início, pessoal, é igual, tá? Eu vou precisar abrir, né, rodar, carregar a seção o pacote do PyTorch de novo. Né? E aí, pessoal, eu vou precisar, depois que ele terminar de rodar, eu continuo rodando as coisas aqui, mas eu já vou explicando, tá? Esse bloco é o bloco onde eu vou definir a classe que se chama network, né? Que é aquela mesma classe que eu defini antes, essa mesma network que está aqui. Tá? Aí você vai falar para mim, Carlos, precisa fazer isso? O objeto salvo ele não sabe como é que é essa classe network? Não, ele não sabe. Então eu preciso rodar de novo
Não, eu não preciso inicializar uma rede nova, tá? Não é isso. Eu preciso criar a classe network para ele novamente, para que aí sim ele consiga entender o objeto que ele está lendo. Eu vou até tentar fazer a leitura sem rodar aquela classe ali para vocês verem o que vai acontecer. Então, vou aqui pedir, rodei o bloco que eu acabei de rodar, é aquele bloco que pedia autorização para acessar meus dados. Então, copio para cá, colo. Aí, quando eu terminar isso aqui, beleza, ele já vai me permitir acessar os meus dados. Beleza, permitiu. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer a leitura. Então, eu tenho que dizer, ó, qual é o caminho aonde o meu output está. Então, eu vou dizer para ele, ó, está dentro dessa pasta de resultados MLP, e aí eu uso o comando que chama tort.load output path resultados MLP PyTorch. Ou seja, esse tort.load ele carrega um modelo que já foi treinado. Então, eu vou lá no resultados MLP, cadê resultados MLP? Resultados MLP está aqui, aqui, resultados MLP. Então, ele vai entrar nessa pasta aqui e vai procurar o resultados MLP Tort, que é a minha rede já treinada. Ele vai procurar isso. Vou rodar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Pum, erro. Por que ele deu erro, né? Ele falou, can get attribute network on module main. Ou seja, ele não conhece, ele não sabe o que é isso, não sabe o que é esse network maiúsculo. Ele não sabe porque essa informação não está codificada, ela não está codificada dentro desse arquivo aqui, ela não está aqui. Então, pessoal, para eu poder ler, carregar o meu arquivo, eu preciso definir a classe direitinho igual ela foi definida antes. Então, eu tenho que definir essa classe aí, network igual a classe que eu usei antes, na hora de treinar. Definindo isso, o computador já vai conhecer o que são objetos, né? A seção do Python vai reconhecer o que são objetos que pertencem a essa classe network, porque ele já vai carregar a classe na memória, as informações da classe. Agora eu vou rodar de novo. Agora foi, viu? Porque agora ele conhece essa classe network. Né? Eu que inventei essa classe, não está em lugar nenhum. Então, eu preciso colocar ela para o Python entender que aquele objeto que ele está lendo é um objeto que veio, que veio dessa classe aí. Então, aí, para testar, eu posso aplicar essa rede, né, no meu conjunto de teste, por exemplo. Então, é isso que esse comando vai fazer. Ele vai ler, né, a base de dados de teste e aí ele já vai fazer a previsão, né? Ele separou quem é o X de teste, quem é o Y de teste. Né? Assim, eu já fiz isso no código, no próprio código de treinável, eu já fiz isso, tá, pessoal? Mas, enfim, é só uma ilustração, tá? Então, eu vou fazer uma coisa que é meio repetida, eu já fiz antes nesse código aqui. Mas eu só estou ilustrando. Se você tiver uma rede muito maior e estiver rodando e demorar muito, você não vai querer fazer a previsão no mesmo código que você usa para rodar a rede. Né? Então, aqui eu estou ilustrando. Você podia ter até outros conjuntos de teste para poder aplicar, né? Então, aí só vou testar para ver se está funcionando. Aí eu rodei de novo, ó, olha a acurácia. 96,43%. Então, esse comando, o que ele faz ele vai comparar a acurácia, né, do modelo que previu, né, usando essa network que eu li. Então, aqui, ó, não fiz nenhum treinamento, eu só li a rede pelo arquivo lá que eu salvei. Então, apliquei a rede no conjunto de teste, nas imagens de teste, e isso me deu uma previsão. Aí eu vou lá no Get Accuracy, beleza, e peguei aqui a precisão comparando o Y chapéu com o Y teste, o Y de teste. Então deu aí o meu 96,43%. Né? E aí, ó, aqui eu consigo prever as previsões no conjunto de teste. Né? Eu consigo informar para ele, né, quais foram os valores preditos. Então aqui, ó, na primeira linha eu coloquei os 10 primeiros labels. E na segunda linha eu coloquei o Y-hat argmax, ou seja, eu mostrei para ele quem é o maior argumento, né, dentre as probabilidades lá. Então ele chegou no 7. Ou seja, ele prevê para a primeira imagem o valor 7. Para a segunda imagem, ele prevê o valor 2. E aqui está coincidindo, tá vendo?
está dando igualzinho. Se eu quisesse olhar mais, vamos botar 100 aqui. Isso aqui eu estaria olhando para 100 primeiras previsões. Vamos ver se ele erra alguma. Ah, aí vai ser realmente difícil, porque tem que olhar na ordem certinha, né? Enfim, aí tem que olhar, vai ser um pouco mais chato. 8, 7, 2, 6, 7. Eu quero ver se ele erra algum. Ele vai errar algum, né? Porque a probabilidade de errar é 96, então 4 coisas aqui vão estar erradas. Em média, né? Pode ser que não erre nenhuma aqui, mas em média é isso. Ele tem que errar 4 vezes a cada 100. Bom, enfim, aí fica aí para vocês compararem. Eu estou olhando aqui e não estou vendo diferença. Mas tudo bem, eu tenho que achar 4, né? Então, não sei. Se eu fizer de 20, talvez fique mais fácil, né? Enfim, pessoal, aí é só ilustração mesmo, tá? De 0 até 20, eu quero só ver se consigo achar algum que eu identifique. Nos 20 primeiros, não, também não. Nos 20, eu consigo, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Se eu consigo fazer isso. É interessante eu conseguir isso. Funcionou. Ah, enfim, pessoal, tem que olhar com calma, tá? Mas eventualmente você vai achar algum número que ele não prevê certinho, tá? Como tem o Y teste, é verdade. Então, em algum deles você vai achar alguma entrada que não está prevendo certo. Mas isso é bom, né? Quer dizer que o modelo está prevendo com uma acurácia bem alta. É resultado de que o modelo conseguiu aprender bem, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria ilustrar com esse tutorial. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos de como é que funciona o PyTorch em linhas gerais, né? Claro que, assim, isso é só o começo, né, desse pacote do PyTorch. A gente só viu o mais básico mesmo, mas, assim, a perfeição vem com a prática, né? Então, conforme se você for brincar com esses códigos e fazer suas próprias alterações, você vai passar a entender um pouquinho melhor de como o código funciona. E, além disso, espero que também tenha dado para entender um pouco melhor a ilustração de o que acontece quando você aumenta a learning rate, quando você diminui a learning rate, quando você aumenta a mãe de batch, por que você observa diferenças, tá? Então, esse foi o objetivo de mostrar para vocês esse tutorial. Espero que tenha ajudado, tá? Um abraço a todo mundo e a gente se vê.